Veja hoje no Câmera 13. ONG Aid aponta que o Brasil está entre os piores países no oferecimento de segurança pública para as mulheres. Sinal de alerta no Amazonas. Laudo confirma diagnóstico de raiva humana em jovem morto no município de Barcelos. E no programa de hoje, um bate-papo com o infectologista Dr. Antônio Magela. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje tem futebol na Band, então a gente só vai estar aqui com você durante 20 minutos, vai passar correndo o nosso tempo, né? Mas um tempo suficiente para a gente bater um papo aqui com o nosso querido Dr. Antônio Magela, ele que é o diretor do Hospital Tropical, Fundação Tropical, e para a gente é uma alegria tê-lo nesta quarta-feira para falar um pouco sobre AIDS, para falar um pouco a respeito daquela questão que aconteceu em Barcelos, quando um diagnóstico foi comprovado de raiva humana e um jovem acabou vindo ao óbito. Doutor Antônio Magela, primeiro, seja muito bem-vindo, sempre uma alegria tê-lo conosco na Band. Muito obrigado, boa tarde, e é também sempre um prazer poder atendê-lo sempre que possível. Ok, então, já a gente começa a conversar, mas olha, gente, deixa eu trazer aqui para você também informações a respeito dessa pesquisa que foi feita por uma ONG, mostrando que o nosso país está lá embaixo no ranking dos países que menos oferecem segurança para as mulheres. Nós ainda estamos vivendo aqueles 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Semana passada, dentro desses 16 dias, a gente viveu aí o dia 1º de dezembro, na verdade, que também marcou certamente nesse trabalho uma informação importante sobre a AIDS, mas falou também a respeito desta violência que mata mulheres em todo o estado brasileiro. A ONG trouxe essas informações, colocando o nosso país nos países que precisam mudar, precisam melhorar a segurança para as mulheres de um modo geral. Temos aí várias leis importantes, mas lei boa é lei cumprida, e muitas mulheres acabaram e acabam perdendo a própria vida em função do feminicídio, que é um crime que acontece só pelo fato da mulher ser mulher. Então foram dados apresentados pela ONG Aid, que a gente mostrou aí, uma informação que a gente também não podia deixar de compartilhar com vocês. Mas vamos falar agora sobre AIDS. Doutor Antônio Magela já está conosco, temos dados aqui na tela da Band, e é importante que a gente fique recebendo esse tipo de orientação, de conhecimento. E a gente tem aqui, a Amazonas registrou mais de 15 mil casos de HIV/AIDS desde 1986. Desse número, foram 12.179 somente em Manaus. Doutor Antônio Magela, primeiro, mais uma vez, seja bem-vindo. E vamos falar um pouco sobre a AIDS aqui no nosso estado. Nós sabemos que muitos avanços também já foram obtidos. Isso é importante. Não podemos deixar de reconhecer o trabalho do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde também do Amazonas, e o trabalho que a Fundação Tropical faz. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. E é sempre, né, de bom alvitre a gente parar para discutir essa questão de tanto interesse para toda a sociedade, e essa questão da infecção HIV/AIDS. O que a gente tem como preocupação é que se trata ainda de uma epidemia em expansão. Então, muitas ações são feitas no sentido de prevenir a infecção pelo HIV. Nós temos um sistema de saúde que consegue dar assistência, temos os medicamentos, mas os números mostram que, por mais que já tenha sido válido o que foi feito, muita coisa precisa fazer. A gente precisa conhecer o que foi feito para melhor prosseguir no sentido de buscar uma solução e tentar conter essa epidemia que, eu repito, ainda está em expansão. Agora, doutor Antônio Magela, na década de 80, ela trouxe, não é, a AIDS para o topo. A discussão, muita gente que acabou perdendo a vida, muita coisa já avançou, como o senhor mesmo confirma, mas muito ainda tem que ser feito. O que, por exemplo?
Falta medicamento, por exemplo, os coquetéis são acessíveis a todos que precisam? Na realidade, é uma doença multifatorial, né? Quando nós recebemos um paciente, nós temos muita preocupação quando vimos esse paciente em situação já de uma doença avançada. Mais da metade dos nossos diagnósticos hoje são feitos de maneira tardia. Ou seja, o paciente já chega no hospital com uma infecção oportunista, ou até mais de uma infecção oportunista. E aí o que se tenta é correr atrás de um tempo que já está se perdendo. Então, temos muita informação para trabalhar em cima de prevenção, mas uma outra questão é a adesão ao tratamento. Se tem os medicamentos, mas às vezes o tratamento traz muitos efeitos colaterais, nem todas as pessoas conseguem fazer o uso dos medicamentos da maneira correta, da maneira que seja feita sem interrupção, sem efeitos colaterais, e fica muito difícil. Nós recebemos hoje, é uma realidade triste e preocupante, muitos pacientes com diagnóstico tardio, né, já com infecções oportunistas, e alguns pacientes que chegam ao hospital já muito grave, com a situação de que ou não fizeram o tratamento, ou que fizeram o tratamento de maneira irregular, ou o que pior, abandonaram o tratamento. Isso faz com que as infecções oportunistas, como são definidas, oportunistas, elas aproveitam essa condição de imunodepressão e se manifestam, às vezes, de maneira grave, e que muitas vezes nós até perdemos os pacientes, vemos um paciente perder a vida, porque se perder um tempo por uma razão ou por várias razões, ele não conseguiu se submeter corretamente ao tratamento. Agora, doutor Antônio Magela, a gente tem informações aí de que o índice com relação das mães que transmitiu para os seus filhos a AIDS, isso diminuiu muito, a transmissão vertical. E aqui no Amazonas, como é que está esse percentual? Essa é uma boa notícia, né? É a boa notícia que isso nos mostra que, se nós trabalharmos com a e transformarmos a informação em proteção, nós podemos ter um efeito positivo. A redução de transmissão vertical, né, da mãe para o filho, reduziu drasticamente com a questão de se oferecer para a gestante no pré-natal a possibilidade de fazer o exame e, se tiver positivo, de submetê-la a um tratamento antes, durante e depois do parto. E faz com que a criança possa nascer com 99% de chance de não ter sido infectada pelo HIV. Então, é uma vitória e que nos anima para buscarmos outras estratégias para, talvez, assim, alcançarmos, né, outros grupos, né, além das gestantes e dos recém-nascidos. Agora, em relação a grupo de risco, porque a gente teve aí, desde a década de 80, quando o mundo todo começa a falar de uma forma mais efetiva sobre a AIDS, nós tivemos fases da AIDS também, com grupos, né, de pessoas, e há pouco a AIDS na terceira idade foi muito falada também. Hoje, 2017, a gente vai fechar o ano com que tipo de informação sobre esses grupos de risco, doutor Antônio Magela? Essa concepção de grupo de risco prevaleceu muito nos anos 80. Tinha-se grupo de riscos. E naquela época a gente via, até no início da epidemia, a proporção de infecção de homem e mulher, de 27 homens para uma mulher. Hoje essa relação é 2-1 hoje em dia. E a evolução da doença, o conhecimento que se gerou da doença e do próprio vírus, fez com que se obtivesse o tratamento. E tratamentos cada vez mais eficazes, com menos efeitos colaterais. E aí o que aconteceu foi que essa concepção de grupo de risco acabou até se perdendo na história. Hoje nós falamos muito mais em comportamento de risco. Hoje quem se contamina pelo HIV é quem se expõe sem proteção. Evidentemente que tem alguns grupos que a prevenção olha com um olhar especial. Como, por exemplo, os homossexuais, os homens que fazem sexo com homem, a população carcerária, as gestantes, a população trans. Então,
olhares especiais, mas de uma maneira geral, hoje qualquer pessoa que se exponha, né, está correndo risco. Não existe mais esse conceito de grupo de risco, especificamente com um maior risco de se infectar. Vai se infectar é quem se expor sem proteção. Ok, olha, a gente vai dar só uma paredinha na nossa conversa aqui, doutor Antônio, para mostrar uma matéria do Ministério da Saúde com a Secretaria Municipal de Saúde, justamente para ir às escolas, falar um pouco sobre a questão da gravidez precoce, atividade sexual, vida reprodutiva. Então a gente vai mostrar essa matéria, eu queria muito que o senhor pudesse comentá-la. Então vamos lá. Ministério da Saúde, com apoio da Censa, realiza em Manaus projeto pioneiro sobre saúde sexual e reprodutiva. 30 alunos de 14 a 16 anos do Centro Educacional de Tempo Integral João dos Santos Braga foram escolhidos para ser os primeiros alunos do Brasil a ter a oportunidade de receber o projeto nacional. Os trabalhos estão sendo acompanhados por uma equipe da Censa, que vai fazer a avaliação sobre a aplicação dos conteúdos e participação dos alunos. A oficina é voltada para a saúde sexual e saúde reprodutiva, né? Nós sabemos que aqui em Manaus, o Distrito Norte, o índice de gravidez na adolescência, ele não é o maior como o leste, mas ele está se expressando também. Nós tivemos uma queda bem significativa e a gente espera com isso que esse índice de gravidez na adolescência reduza mais ainda com essa oficina, porque a oficina, além de trabalhar, quando ela trabalha essa questão da saúde sexual e saúde reprodutiva, ela trabalha também a questão do projeto de vida, né? Mostra para o adolescente as nuances, as oportunidades que eles podem ter, que eles podem sonhar, que eles podem pensar, ter perspectiva de futuro. Durante os 3 dias de oficina, os alunos participaram de ações envolvendo temas como a prevenção da gravidez indesejada, projeto de vida, autoconhecimento e autoestima. Os alunos mostram entusiasmo e dedicação para aprender sobre o tema que está no dia a dia de todos da escola. A gente começou agora, foi de manhã cedo agora, e a gente fez uma gincana e era pra gente fazer um cartaz. Desse cartaz a gente apresentava sobre a adolescência e a nossa infância, que envolve a sexualidade e tal, né, essas coisas. E o meu tema foi a adolescência. A gente explicou um pouco o que era a adolescência, sobre o que a gente passava nessa adolescência, alguns fatos, responsabilidades que a gente tinha que criar, e principalmente a gente que está no primeiro, nono ano, quem está no nono ano vai fazer vestibular ano que vem, e quem está no primeiro que fez vestibular esse ano também, todas essas coisas. Hoje em dia ainda tem muitas crianças e adolescentes não estão informadas sobre a sexualidade, porque a sexualidade hoje em dia ela é um tabu da sociedade, porque muitas pessoas procuram ocultar, como por exemplo a proposta da sexualidade nas escolas e tal, que está sendo aprovada aí. E é uma coisa que nem muita gente apoia, porque você vai estar, de certa forma, impondo alguma coisa para uma criança que já não tem ideia do que é. Mas, por outro lado, você também pode ensinar a criança na escola o que talvez ela não aprenda em casa e o que ela possa aprender na rua, que já é uma coisa mais difícil. A oficina faz parte de um projeto piloto da Coordenação Geral de Saúde do Adolescente e do Jovem do Ministério da Saúde. O objetivo é que esses jovens que participaram sejam multiplicadores de informações para outros alunos. Ok, olha, a gente vai fazer só uma paradinha e já o doutor Antônio Magela comenta um pouco sobre esse trabalho do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Manaus. A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta com esse bate-papo com o nosso querido diretor da Fundação Tropical, Fundação de Medicinas Tropicais, que é o doutor Antônio Magela. É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui na Band, trazendo tanto conhecimento para a gente, né? A gente acompanhou agora essa matéria da área da saúde do município de Manaus com o Ministério da Saúde, envolvendo a juventude. Isso faz a diferença, doutor Antônio Magela? E quando se relaciona AIDS com os países mais pobres? O que o senhor tem a falar sobre isso? A gente vê que não existe uma barreira social, econômica, que seja eficaz para definir quem vai ter AIDS e quem não vai ter.
Na relação dos 10 países que mais têm AIDS no mundo, lá em cima, próximo do 10º lugar, eu tenho os países africanos. Lá embaixo na lista, nos primeiros lugares, eu tenho também os países africanos. E bem no meio da tabela eu tenho os Estados Unidos, com uma situação econômica totalmente diferente dos países africanos. Então, mostra que é uma doença dos países pobres, predominantemente dos países pobres, mas muito presente também nos países mais desenvolvidos, em todas as faixas etárias. Hoje nós temos um aumento da incidência da AIDS nas pessoas da idade mais avançada, que mantém uma vida social e sexual durante um tempo mais prolongado. E como essa é a preocupação das autoridades de saúde, como a adolescência está chegando de maneira mais precoce, mais rápida, então a sexualidade também vem mais cedo na vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, houve um tempo que era muito difícil, tanto para os pais quanto para as escolas, discutir sexualidade com as crianças. Hoje em dia isso é um assunto mais fácil, modernamente, de ser abordado com as crianças. E é muito importante trabalhar a informação com a criança, com o adolescente, e principalmente que eles possam transformar essa informação em proteção, em prevenção. Houve um tempo em que a principal preocupação dos pais com relação ao início da vida sexual dos adolescentes era uma gravidez indesejada. Hoje, além da gravidez indesejada, há a preocupação das com doenças as doenças, transmissíveis. inclusive algumas doenças que são incuráveis e que, inclusive, podem ser transmitidas para a criança que também vai nascer, que pode nascer também já sendo portadora de uma dessas doenças. Ok, a gente vai dar vai chamar agora um VT para mostrar justamente se as pessoas estão ou não se prevenindo, que é uma preocupação importante que todo mundo tem que ter, sim, tá, gente? Então vamos ver aqui. Você se previne na hora da relação sexual? Sim, existem muitas doenças que você pode pegar durante a relação sexual. É importante a prevenção, até mesmo no caso de não fazer um filho ou adquirir alguma doença. Sim, eu uso constante quando faço relação sexual. Sim, me previno. Sexo com segurança é a melhor coisa do mundo. Use camisinha para você se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Tá aí, não é bacana ouvir que a população está, sim, se prevenindo. Isso faz a diferença e diminui índices que nós queremos diminuir. Agora, doutor Antônio Magela, não posso deixar, primeiro, de cumprimentar o senhor pelo trabalho que o senhor sempre vem fazendo como infectologista, como diretor ali da Fundação de Medicina Tropical, e que eu gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouco sobre o que aconteceu em Barcelos, um diagnóstico comprovado de raiva humana, e a gente já tinha aí quase 2 décadas que não se ouvia falar sobre isso. A área de saúde do estado do Amazonas está preocupada com o que aconteceu em Barcelos? Com certeza, e principalmente sabendo que se trata de uma doença letal, uma doença que tem 99,99% de letalidade, Até hoje foram só 3 ou 4 pessoas no mundo que sobreviveram, à encefalite provocada pelo vírus da raiva. Então, uma doença muito rara, de acontecer, mas que acabou acontecendo. E lá, uma doença definida que aconteceu lá naquela comunidade, e envolvendo um ciclo difícil de ser controlado, que é o ciclo silvestre da doença, que envolve os morcegos e os macacos. Hoje nós conseguimos ter um controle sobre a raiva vacinando os cães e os gatos no ambiente urbano, mas temos os animais do ambiente rural, os cavalos e os bois, e lá na floresta os macacos, os morcegos e outros mamíferos. Mas esse ciclo lá da floresta é muito mais difícil de se controlar, e foi exatamente onde surgiu, numa comunidade onde as pessoas, onde ser mordido pelos morcegos é tão comum quanto ser picado pelos carapanãs. Então, quanto maior o número de mordidas de morcegos hematófagos, maior o risco de, em um determinado momento, aparecer algum morcego infectado pelo vírus da raiva. Não basta só ser mordido pelo morcego, o morcego tem que estar infectado. Então, nem todos os morcegos vão transmitir a raiva, é isso? Para ele transmitir a raiva, ele tem que estar infectado com o vírus da raiva. O que aconteceu lá foi que havia uma grande população de morcegos em contato, com as pessoas, se alimentando do sangue daquelas pessoas, e que num determinado momento um morcego
infectado, acabou transmitindo o vírus da raiva, né, dentro dessa casa e acabou com uma situação como essa que a gente está enfrentando agora. Doutor Antônio Magela, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estamos à inteira disposição para a gente poder conversar um pouco mais sobre a saúde aqui do nosso estado, na parte, claro, que o senhor está à frente, que é a parte que trata dessas infecções, e aí é muito importante trazer esse tipo de orientação e virar não só uma orientação, mas virar aquilo que a gente vai levar para a vida toda, praticando o que deve ser praticado. Então, foi uma alegria tê-lo conosco. A gente já antecipa aí um Feliz Natal para o senhor, toda a sua família, essa equipe de trabalho, todo mundo. Eu também agradeço a oportunidade, desejando bom trabalho para todos, também boas festas de fim de ano, e sempre com aquela preocupação onde nós sempre dizemos que a prevenção e a informação é tão importante quanto medicação, ou talvez até melhor do que medicação, porque evita que as pessoas adoeçam. E o nosso trabalho é estar atento também, não só para cuidar das pessoas que já estão doentes, mas também compartilhar a nossa informação, o conhecimento, a experiência para evitar que as pessoas adoeçam e possam zelar pela sua saúde e qualidade de vida. Ok, então muito obrigada. Olha, gente, nosso programa termina, hoje foi 20 minutos, porque vai ter futebol na Band, fica todo mundo de olho aqui na nossa telinha, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Uma excelente tarde para você.